Sabe aquela pequena irritação, uma tarefa doméstica que ficou para trás, uma frase meio torta dita sem pensar? A primeira reação, quase instintiva, é deixar passar. A gente pensa, não vou criar um problema por causa disso. Mas e se esses pequenos problemas não resolvidos, na verdade, não sumissem? E se eles ficassem ali em silêncio, se acumulando, tipo como um peso invisível que a gente vai carregando sem nem perceber? É exatamente nesse ponto que a nossa conversa de hoje mergulha. Com base no material que a gente recebeu, vamos investigar como esses pequenos conflitos ignorados podem se transformar em barreiras emocionais gigantescas nos relacionamentos. O objetivo aqui é entender por que isso acontece e, o mais importante, descobrir estratégias práticas para que a comunicação fortaleça os laços em vez de criar distância. Vamos desempacotar isso. Tem uma imagem no material que eu achei, muito poderosa. Ela diz que o que começa como um amor leve, uma parceria, pode acabar virando um verdadeiro campo minado emocional. Uhum. E a causa disso é o que a fonte chama de o acúmulo do não dito. A história de Eduardo e Camila, que está nos documentos, é um retrato perfeito disso. Eles eram aquele casal que todo mundo admira, sabe? Parceiros, leves, sempre rindo. Aquele casal de comercial de margarina. Exato. Mas, aos pouquinhos, as conversas mais espinhosas começaram a ser adiadas com "depois a gente conversa". Por exemplo, ele se incomodava muito com os comentários que ela fazia na frente de amigos, sentia que o diminuía, sabe? Sim. Mas nunca falava nada para não estragar o clima da noite. Ela, por outro lado, se sentia cada vez mais sobrecarregada com a casa e pedia mais presença dele, mais ajuda. Mas ele, estressado com o trabalho, sempre desviava do assunto. O famoso deixa pra lá. Exatamente. O resultado disso, a gente consegue até imaginar. Os beijos foram ficando mais curtos, os toques mais automáticos, e um silêncio pesado foi tomando conta da casa. O ponto de virada, o momento em que a ficha caiu, foi num domingo. Ela passou a manhã toda preparando o almoço sozinha, enquanto ele estava no sofá completamente imerso no celular. Nossa. Quando ela finalmente se sentou à mesa, olhou para ele e disse com uma voz que era pura exaustão: "Eu tô cansada. Cansada desse cansaço acumulado de nunca resolver o que está errado, só porque a gente acha que não é tão grave." Que frase forte! E o mais surpreendente foi a reação dela. Em vez de se defender, ele só abaixou a cabeça e admitiu: "Eu também sinto falta da gente, mas eu não sei mais como voltar." Uau! É de cortar o coração. Totalmente, né? Totalmente. E o que é fascinante nessa história é que ela não é só um relato triste. Ela é quase um estudo de caso, de conceitos psicológicos bem profundos. O material cita Freud e não é à toa. Ele já dizia lá atrás que afetos reprimidos não desaparecem. Eles sempre encontram um jeito de sair, e geralmente de formas bem disfuncionais. O silêncio do Eduardo e da Camila não era paz. Era a repressão de dezenas, talvez centenas, de pequenas frustrações. Cada "depois a gente conversa" não adiou o problema. Construiu mais um tijolinho no muro. Exatamente. Construiu mais um tijolinho no muro que eles estavam levantando entre si. Quer dizer, então, que ao evitar as pequenas brigas, eles estavam, sem saber, preparando o terreno para uma crise muito maior? Precisamente. E a neurociência, que também é mencionada nas fontes, explica o porquê. Toda vez que eles evitavam um conflito, o cérebro deles registrava aquilo. A amígdala, que é nosso centro de alerta, ficava sutilmente ativada. Isso mantém os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, cronicamente um pouco elevados. É um estado de tensão de baixa intensidade, mas constante. É como viver com um alarme de incêndio apitando baixinho o tempo todo. Que imagem perfeita! É exatamente isso. Você até se acostuma, mas o seu corpo está em alerta. Nossa. E tem o outro lado da moeda. Ao não terem essas conversas honestas e vulneráveis, eles deixavam de produzir ocitocina, que é o famoso hormônio da conexão, da segurança. Claro. Então, o que acontece no cérebro é muito lógico. Ele vai, por repetição, fortalecendo as vias neurais do distanciamento e enfraquecendo as da proximidade. Eles literalmente desaprenderam a se conectar. O "não sei como voltar" dele
É isso, então. É a expressão exata desse caminho neural que se perdeu. Isso é muito mais profundo do que eu imaginava. E o material ainda apontou outro comportamento que, nossa, joga mais lenha nessa fogueira do acúmulo. Qual seria? O hábito de colocar palavras na boca do outro. Aquela situação em que uma pessoa vira para outra e diz: "Ah, eu sei que você está pensando isso", ou "Você só fez isso por tal motivo", atribuindo intenções que talvez nem existam. Ah, sim, a leitura de mente. Isso. Por que isso é tão destrutivo? Porque ataca diretamente a fundação de qualquer relacionamento saudável, a segurança emocional. Pensa bem, quando alguém atribui a você uma intenção que não é sua, a reação imediata é a defensividade. Total. Você quer se explicar na hora. Exato. Você se sente invalidado, injustiçado, incompreendido. O material cita teóricos como Bowlby e Ainsworth, que falam sobre a teoria do apego. Para eles, a base de tudo é um porto seguro. Uhum. Se você não se sente seguro para ser quem você é, para expressar seus pensamentos reais, sem que o outro crie uma narrativa falsa sobre você, não há espaço para vulnerabilidade. O que sobra é autoproteção. Cada um se fecha na sua trincheira. E essa autoproteção pode se manifestar como silêncio, imagino. Com certeza. O que me leva para outra história do material, a de Cris e Mateus. O caso deles é diferente, mas igualmente assustador. Eles não brigavam. Nunca. Eram descritos como um casal que vivia em silêncios confortáveis. Silêncios confortáveis. Que expressão. Pois é. Mas essa harmonia toda era uma fachada, né? Era uma harmonia baseada no medo. Medo de tocar nos assuntos que realmente doíam. Medo de descobrir que talvez eles não concordassem em pontos importantes. Medo de balançar o barco. Entendi. O afeto ainda estava ali, mas como o texto descreve de uma forma muito bonita, estava soterrado atrás de mágoas abafadas. Nossa. É uma paz artificial, uma ausência de conflito que se confunde com presença de amor. E o mais incrível é como eles quebram esse ciclo. Não foi com uma grande discussão, uma DR de horas. Não. Não! Foi com uma frase. Numa noite qualquer, a Cris simplesmente virou para ele e disse: "A gente precisa voltar a conversar. Sem celular, sem distração, só eu e você." Simples assim. Simples assim. O material diz que eles não resolveram tudo de uma vez, claro, mas essa frase foi a chave que abriu uma porta que estava emperrada há anos. E isso levanta a questão central que a fonte explora. A diferença crucial entre paz e ausência. Exato. O silêncio de Cris e Mateus não era paz, era ausência um do outro. A comunicação não serve só para resolver problemas, entende? Ela é a corrente sanguínea do relacionamento. É o que mantém a presença emocional viva no dia a dia. Gostei da imagem da corrente sanguínea. E a analogia que usam é perfeita. Amar sem se escutar é como escrever cartas sem remetente. Nossa, essa é ótima. O sentimento até existe, tá no papel, mas ele nunca chega ao destino. Esse cenário que a gente pintou é bem desolador. O campo minado, o alarme de estresse constante, as cartas sem remetente. Mas a boa notícia é que o material não para no diagnóstico, certo? Ele também traz esperança, mostrando como esses casais conseguiram quebrar esse ciclo. Sim, essa é a parte mais construtiva. Vamos ver essas ferramentas práticas. Como eles começaram a virar o jogo. O interessante é que as soluções, embora personalizadas para cada casal, seguem alguns princípios em comum. Começando por Eduardo e Camila, os do cansaço acumulado. O que eles fizeram? Eles criaram um ritual que eu achei genial. O check-in emocional. Um check-in. Isso. Todo domingo à noite, eles sentavam por meia hora, sem distrações, para falar sobre a semana. A regra era muito clara. Enquanto um falava sobre o que estava pesando, o outro só podia escutar. Só escutar. Sem se defender. Nada de se defender, de justificar, de contra-argumentar. Apenas ouvir. E a outra parte do acordo era que quem estivesse incomodado tinha que aprender a pedir ajuda, em vez de acumular raiva e depois explodir. Veja que interessante, eles não tentaram resolver magicamente a falta de comunicação. Eles criaram uma estrutura, um espaço seguro e previsível para que a comunicação pudesse acontecer.
Exato. E Cris e Mateus, os do Silêncio Confortável, fizeram algo parecido, mas com outro formato. Eles estabeleceram a hora da conversa. 1 hora por semana, na quinta noite, era sagrada. Um ritual também. Um ritual. Sem celular, sem TV, só eles dois. O objetivo explícito não era resolver problemas, mas simplesmente se ouvirem. Contar do dia, de um sonho, de um medo. A meta era a escuta em si, não o debate. O que, na prática, recria a intimidade que eles tinham perdido. A intimidade não é feita de grandes gestos, mas desses pequenos momentos de conexão genuína e consistente. Perfeito. E por fim, tem Débora e Felipe. O problema deles era outro. Eles brigavam e muito. Ah, o extremo oposto. Isso. Mas qualquer briguinha sobre a louça virava uma mega discussão sobre tudo que já tinha acontecido de errado nos últimos 5 anos. O peso do passado vinha com tudo. O famoso ressentimento retroativo. Isso. A solução deles foi um acordo de compartilhar qualquer frustração ainda em estado fresco. Como assim? A regra era, se algo incomodou, tem que ser dito em até 24 horas, antes que crie raiz e vire ressentimento. Eles aprenderam a transformar o incômodo, que é reativo, em um pedido, que é proativo. Em vez de, você nunca me ajuda, virou, você pode, por favor, cuidar do lixo hoje? Eu estou exausta. Ah, entendi. Olhando para essas 3 estratégias, o check-in, a hora da conversa e a regra das 24 horas, a gente vê alguns princípios fundamentais em ação, que o material aponta. O primeiro, e talvez o mais famoso, é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. CNV. Exato. A essência dela é justamente essa troca que Débora e Felipe aprenderam a fazer. Sair da acusação, que sempre gera defesa, e ir para a expressão do sentimento e da necessidade. Falar a partir de si. Eu me sinto... Isso. Eu me sinto sobrecarregado quando a cozinha fica assim. Abre uma porta para conversa. Você é um bagunceiro? Fecha essa mesma porta na cara. Isso soa muito bem na teoria, mas na prática, no calor de uma discussão, não é incrivelmente difícil parar, respirar fundo e reformular uma acusação em um pedido? O material dá alguma dica sobre como fazer essa transição na hora H? Você tocou no ponto nevrálgico. É dificílimo. Ninguém vira mestre em CNV da noite pro dia. Ufa. O segredo não está na perfeição, mas na intenção e na prática. O que os rituais que os outros casais criaram fazem é justamente isso. Eles são o treino. O treino. O check-in emocional do Eduardo e da Camila é um espaço de baixo risco para praticar essa habilidade. Ao criar esses rituais, você está, do ponto de vista da neuroplasticidade, literalmente construindo e fortalecendo novos caminhos neurais. Você ensina seu cérebro, por repetição, que o diálogo pode ser um lugar seguro e não uma arena de batalha. Com o tempo, essa habilidade começa a aparecer mais naturalmente, mesmo nos momentos de maior estresse. Então o ritual é como se fosse a fisioterapia do relacionamento, para fortalecer o músculo da comunicação. Perfeita analogia, é exatamente isso. E o pilar que sustenta tudo isso, a base da fisioterapia, é a escuta ativa, que é algo que todos os casais tiveram que reaprender. Escutar não para preparar a sua resposta, mas para genuinamente compreender o universo do outro, o simples ato de validar o sentimento do outro. Mesmo sem concordar. Mesmo que você não concorde com a perspectiva dele, muda tudo. Dizer eu entendo que você se sinta assim, ou faz sentido que você veja por esse ângulo, não significa que você está concordando. Significa que você está reconhecendo a realidade emocional da outra pessoa. Entendi. E quando fazemos isso, ativamos o nosso córtex pré-frontal, a área do cérebro da empatia, da solução de problemas, da regulação emocional. A gente tira a conversa das mãos da amígdala reativa e a coloca sob o controle da parte mais evoluída do nosso cérebro. No fim das contas, a grande lição que fica de todo esse material parece ser que as relações mais fortes não são aquelas que nunca têm crises. De jeito nenhum. Mas sim as que aprendem a atravessá-las. O verdadeiro perigo não está no conflito, que é inevitável e até saudável, mas no que nunca se diz.
nesse acúmulo silencioso que transforma a proximidade em uma distância que às vezes parece intransponível. Casais. Ela se aplica a amizades, relações familiares, até no trabalho. Sim, A habilidade de pegar um ponto de atrito e, em vez de deixar que ele vire uma ferida, transformá-lo em uma conversa construtiva é o que sustenta a confiança no longo prazo. O objetivo final é criar um ambiente, um ecossistema relacional onde a honestidade não é punida e onde o desconforto pode ser expresso com gentileza e com a segurança de que se será ouvido. Fica então uma provocação para a gente pensar. Qual é aquela pequena frustração que está sendo guardada? Aquela conversa que está sendo adiada para não criar problema? E o que poderia mudar se, em vez de ser vista como uma ameaça, essa conversa fosse encarada como o primeiro passo? Talvez um pouco desajeitado, mas necessário, para uma reconexão mais forte e muito mais verdadeira.